Eu tava pensando, Capacete Branco, se fosse uma versão nacional do filme, falaria do quê? Inscreve no canal, deixa o like. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de documentários? O de hoje, assim como muitos deles, retrata condições que nos deixam muito reflexivos, aqui ainda mais tratando-se de guerra. Nós vamos reconhecer aqui um grupo que atuou por muito tempo na Guerra Civil da Síria. Mas você sabe exatamente por que este conflito aconteceu? O documentário serve para retratar a verdade, vamos dizer assim, mas é importante que a gente entenda a contextualização de tudo que está por trás dessa história do filme de hoje. Ficou curioso, curiosa? Então vem conferir comigo! Os Capacetes Brancos, The White Helmets, documentário de 2016, dirigido por Orlando von Eisendel. Você que acompanha o canal sabe que o roteiro padrão é falarmos do filme primeiro e depois do contexto geográfico. Mas aqui, para deixar mais claro do que se trata o filme, vamos inverter este padrão e trazer primeiro o contexto geopolítico da Guerra Civil da Síria. Eu vou dar um passo histórico talvez um pouco exagerado, mas prometo que didaticamente será relevante para a gente entender a contextualização. Vamos para o ano de 1970, quando assume o poder na Síria Hafez al-Assad. Ele era chefe das forças armadas do país e liderou um golpe político que tirou do poder o líder Salah Jadid. Jadid era membro de um partido socialista em meio às tensões da Guerra Fria, seguindo um governo sírio com duro enfrentamento a Israel e sua criação, e também aos países árabes da região que, de acordo com ele, quebravam o alinhamento chamado de panarabista, cujos países árabes se comprometeram a criarem uma frente política entre todos eles para garantirem a sua soberania da região contra interesses externos. A derrubada de Jadid se deu, pois internamente, em um movimento encabeçado por al-Assad, que apontava que seu governo como sendo intransigente, quando diplomaticamente seria necessário um diálogo melhor, somando-se a isso o fato de que em 1967 a Síria perdeu a Guerra dos 6 Dias para Israel, perdendo parte importante de seu território chamado de Colinas de Golã, onde se localiza a nascente do Rio Jordão. Se você quiser conferir mais detalhes sobre este conflito político, confira depois o vídeo aqui no canal sobre o filme Promessas de um Novo Mundo. Hafez al-Assad assume o poder do país seguindo a proposta de uma Síria alinhada com a União Soviética na busca por aliados contra Israel e o apoio dos Estados Unidos com relação ao país judaico, porém com uma proposta política menos restritiva, que os mais conservadores diriam que desconfigurava as ideias do socialismo. Isso porque, com Assad, houve a descentralização econômica das mãos do Estado, com a ascensão de grupos da iniciativa privada dentro da Síria. Mas, contrapondo o próprio Assad, concentra um enorme poder em suas mãos, afastando políticos e pessoas de sua confiança que mostravam querer ganhar mais protagonismo ou que acabavam aparentando se opor a ele. Membros da Igreja Islâmica Sunita geram a crescente de um movimento que já tinha um pouco de representatividade em outros países da região, chamado de Irmandade Muçulmana, cuja ideia julgava ser necessária a criação de um país mais alinhado à Igreja Islâmica, já que os vários conchavos políticos que os países geraram desconfiguraram a religião. Esta informação será importante daqui a pouquinho. Assad se perpetua no poder num regime presidencialista com eleições cujas vitórias são com larga vantagem, porém muito criticadas, com denúncias de perseguição a opositores políticos, hostilização a eventuais candidatos realmente viáveis para vencer e corrupção com conchavos políticos criados a partir de favorecimento financeiro, usando dinheiro público indevidamente. Mas uma coisa é fato: a Síria de Hafez al-Assad ganha protagonismo na região do Oriente Médio. A ideia dele era que, junto com o Egito, o país encabeçasse o bloco contra Israel e a influência ocidental na região.
Em 1994, o filho mais velho de Hafez al-Assad, Bassel al-Assad, morre em um acidente de carro, sendo que ele estava sendo preparado para assumir o poder do país e suceder o pai após sua morte ou quando ele decidisse se afastar da política. Este episódio traz à tona um nome que talvez você tenha mais ouvido falar nos últimos anos ou leu e assistiu quando se falava de Síria. Bashar al-Assad, outro filho de Hafez, era totalmente afastado da política, sendo formado em medicina em Damasco, capital da Síria, e em 1994 morava e fazia pós-graduação em oftalmologia em Londres, na Inglaterra. Todos os seus colegas de classe o definiam como alguém discreto, de pouca conversa e um grande admirador e usuário de tecnologia. A morte do irmão fez com que Bashar al-Assad fosse convocado por seu pai de volta à Síria para colocá-lo no foco dos bastidores, onde seu nome começa a ser trabalhado para sucedê-lo na presidência. Hafez morreu em 2000, vítima de um ataque cardíaco aos 69 anos. E cria-se uma grande manobra política interna para que seu filho Bashar assumisse o poder da Síria. A lei dizia que um candidato só poderia se dispor ao cargo de presidente do país com um mínimo de 40 anos. E após a morte de Hafez, foi alterada para 34, que era a idade de Bashar al-Assad na época. Ele se candidata num referendo como candidato único à presidência, onde a população escolheria então se queria ou não o filho de Hafez como sucessor do país. E com mais de 97%, Bashar ganha e se tem início um episódio que ganhou o nome de Primavera de Damasco. Bashar era novo, estudou fora do país, viveu boa parte de sua vida fora da política. E a população, tanto apoiadora quanto a opositora de seu pai, viam nele um novo momento para a Síria. Uma cabeça jovem, com olhar externo e que inicia com um de seus primeiros atos a libertação de parte dos presos políticos que foram confinados durante o governo de seu pai, o que transparecia então novos tempos na Síria. Mas os choques internos, com homens de confiança de seu pai, mas que não pareciam aceitar se subordinar a ele, fizeram com que as práticas mais moderadas e democráticas não se consolidassem. Em 2011, o evento chamado de Primavera Árabe nasce e se expande ao norte da África e chega ao Oriente Médio Asiático, iniciando uma pressão dentro da Síria contra o governo de Bashar al-Assad, que batiza estes movimentos de insurgentes e iniciam uma guerra civil de suas forças armadas contra os grupos que tentavam derrubá-lo. Fica aqui a dica para você assistir depois os vídeos no canal sobre os filmes Clash e Mossul. E finalmente chegamos no filme de hoje. O documentário mostra o cotidiano dos chamados capacetes brancos, apelido dado a um grupo de civis sírios que atuava no país após ataques que geravam a derrubada de prédios, resgatando pessoas sob os escombros. Eles eram treinados na Turquia e, como um dos personagens do filme diz, a ideia era salvar vidas em meio à guerra. Este homem diz que não concordava com o governo de Assad, que chegou a pegar em armas, mas agora busca lutar contra o exército do país de forma não bélica. Ele se incomoda com o fato de querer um país melhor, porém sem tirar a vida de alguém que seria o irmão da mesma nação. E com isso optou por se juntar aos capacetes brancos para se manter no suporte durante a crise interna do país, mas sem derramar o sangue de outra pessoa. O governo de Assad enfrentava também as tentativas de avanço do Estado Islâmico. Lembra que eu disse que o governo de Hafez insatisfez alguns religiosos? O Estado Islâmico é um grupo que ganha maior notoriedade com a proposta de montar um país sobre as premissas do islamismo. E a família Assad seria um dos alvos dessa destruição das bases da religião no Oriente Médio. Muitos civis, militantes da Primavera Árabe e os capacetes brancos acusavam o governo Assad de justificar ataques como forma de abafar o Estado Islâmico, enquanto o governo dizia que era o Estado Islâmico se aproveitando da Primavera Árabe e se infiltrando em meio a estes civis, dando-lhes mais volume, parecendo que o movimento de insatisfação contra o governo era maior do que realmente seria, dando treinamento, municiando essa população.
Esta guerra gerou uma grande crise de refugiados e um número estimado em mais de 300 mil civis mortos. Em dezembro de 2024, Bashar al-Assad foi derrubado do poder com o avanço dos opositores, movimento da Primavera Árabe, definidos por ele como rebeldes, mas com o mesmo fugindo para a Rússia com sua família, onde historicamente está o principal parceiro diplomático do país desde o seu pai. Até o lançamento deste vídeo não há maiores detalhes, mas caso você esteja me assistindo no futuro ou queira saber mais sobre este episódio, já que aqui foi um resumo para ser o mais didático e breve possível, deixe sua mensagem aqui embaixo. Bashar al-Assad se mantém em poder ao longo desses mais de 20 anos com eleições no mesmo molde de seu pai, com acusações de que há manipulação contra a força de opositores que eventualmente pudessem derrubá-lo do poder. Fato é que essa sua derrubada faz com que um pilar importante de apoio por parte de Rússia contra o movimento ocidentalista na região ruiu. E aí, de novo, mais detalhes aí no futuro, caso você esteja me assistindo, deixa sua mensagem para a gente conversar. E aí, você conhecia esse filme? Você gosta de documentário? Deixe seu comentário aqui também. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!